Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, bom e amado Mestre, te suplicamos nesse momento, Senhor, que Tu permitas que em Teu nome, que em nome de Bezerra de Menezes e de André Luiz, os patronos do nosso Evangelho, que em nome dos benfeitores da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós darmos por reiniciado o nosso Evangelho de Jesus neste sábado de aleluia, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos aí um sábado cheio de paz, né? Com muitas felicidades. Na manhã de hoje nós vamos recorrer ao livro Vida Feliz, da nossa mentora Joana de Ângeles. Digo nossa, porque é minha e de todos nós. Ela vem nos dizer algo muito importante e nos mostrar que às vezes nós confundimos a palavra humildade. Vamos ver o que ela nos diz. Em toda parte, a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente, há uma avalanche de loucura ameaçadora. Jamais houve, no entanto, na terra, tanto amor e tanta bondade. Vincula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era da felicidade. Una-te a estes heróis anônimos do bem e projeta o homem, ajudando-o a ser livre e ditoso. Que Deus nos abençoe. Então, meus irmãos, como nos diz a nossa Joana de Ângeles, o mal, ele é muito divulgado. E o bem, a mais das vezes, em nome da humildade, em nome de não aparecer, nós, muitas das vezes, o fazemos, participamos dele, mas não damos ao público a saber. Será que é isso que é humildade? É enganjar-se numa obra assistencial, por exemplo, e não falar para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, não convidá-los a vir estar conosco? Eu acredito que não. Nós precisamos divulgar o bem. O problema não está na fala. O problema está em como se fala. Se eu falo me promovendo ou se eu falo promovendo a ação. Porque o mal, ele é explosivo. Todas as mídias divulgam, acontece, mas quando tem alguma coisa de bom, é uma linhazinha única, ou então uma fala curtinha, um tempo pouquíssimo na TV. A gente vê, por exemplo, que nós temos aí um enorme número de pessoas que trabalham pelo bem. Vamos lá. Alguma delas, Alcoólicos Anônimos, uma obra maravilhosa, pouco divulgada pela mídia, e que atende a milhares de companheiros que se deixam levar pelo álcool, pelo vício, pela doença, como queiramos chamar, do álcool. Temos aí os Narcóticos Anônimos,
que atende a inúmeros companheiros com desequilíbrios mentais e até espirituais. Mas o foco deles é mental. É aquela coisa de se equilibrar, de não se desequilibrar. Temos os médicos amigos, tem um nome que eu esqueci agora. Fugiu, não consigo. Mas é um grupo de médicos que trabalham nas estradas, socorrendo vítimas. Não se vê falar na televisão, não se vê ser citados nos jornais. E tantas outras obras maravilhosas, as obras que são feitas pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, pela doutrina espírita, quer dizer, não a doutrina, mas pelos espíritas, pelo movimento espírita e por tantos outros segmentos religiosos que vão à rua prestar sua solidariedade, mas isso não se fala. E aquele que está engajado nessa obra, ele também não fala. Não fala porque ele precisa ser humilde. É o que ele entende. Então que nós possamos entender melhor o sentido da palavra humildade e divulguemos quando estivermos engajados numa tarefa do bem. Que levemos essa informação a mais companheiros, que façamos com que o bem também venha a ser conhecido, tanto quanto o mal, para que nós possamos encontrar um pouco mais de facilidade para agir assim. É que nós vamos convidar os nossos irmãos e as nossas irmãs a orarem. Vamos orar juntinhos? Vamos? Então vamos. Jesus, divino amigo, queremos nesse instante, Senhor, te suplicar que tu permitas, Mestre amado, que nós recorramos a ti para pedir socorro. Pedir socorro, Jesus, pela paz em todos os lares, de todos os universos, de todo o universo. Pedir, Jesus, para que todos nós sejamos abençoados. Queremos lembrar, Jesus, que nós estamos pedindo somente pelos nossos lares, mas também pelos lares dos nossos vizinhos, de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo. Que todos possam ser assistidos e abençoados. Te pedir, Jesus, por aqueles companheiros que não te conhecem e que então não oram para ti. Pelos que não têm quem ore nem quem peça por eles, Senhor. Queremos te pedir pelas crianças e pelos idosos. Te pedir, Mestre querido, pela nossa juventude que está aí, muitas das vezes sem estar enganjada no trabalho do bem, mas que está preso àqueles jogos que fomentam a violência no ser humano. Quando nós, ou eles, participam daquilo no videogame, eles passam a ser co-participantes, co-autores daquelas grades horríveis. Que esses espíritos possam despertar, Jesus, porque afinal de contas serão eles que haverão de governar o mundo com a nossa partida. Pelos nossos animais de estimação, precisamos pedir também, Jesus, por aqueles companheiros que se encontram presos, por terem cometido delitos outros que os fazem precisar passar por aquela situação. Que eles despertem e façam consigo um trato de não mais voltar a delinquir. Te pedir pelos governantes das nações, de todas as nações, mas também daqueles governantes das nações belicosas, aqueles que fomentam as guerras inúteis, levando e ceifando vidas e mais vidas. E aproveitamos, Senhor, para pedir por esses companheiros que deixam
o corpo físico, motivados pela violência de todos os matizes, pelos hospitais, mestre, nos hospitais. Os hospitais, como temos irmãos enfermos neles, nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários e em seus leitos de dores. Que esses irmãos possam ser assistidos pelo nosso patrono Bezerra de Menezes, que eles possam ser socorridos, Jesus. Queremos te pedir pelos lares em desarmonia. São muitos os lares que a gente toma conhecimento, que estão próximos de deixar de ser um lar e passar a ser uma casa, onde a harmonia não entra. A harmonia não senta-se à mesa. Abençoa esses lares, Jesus, que esses companheiros possam se amarem, percebendo que só o amor de Jesus é capaz de nos fazer evoluir. Queremos nesse momento, Jesus, pedir, enfim, por toda a humanidade, esteja ela encarnada ou desencarnada. E queremos te pedir, Jesus, por todos aqueles que nós deixamos de pedir, todos possam ser assistidos pela espiritualidade superior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queremos pedir, Jesus, permissão para que em teu nome, em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome de todo o falangeário do bem, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós interromper esse Evangelho materialmente falando e o retomarmos amanhã, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês, companheiros e companheiras, amigos e amigas, que nos ajudam a fazer esse Evangelho, a mantê-lo no ar. São vocês quem colaboram para que esse Evangelho permaneça no ar. O like de vocês é a ferramenta que nós usamos, que nós temos para manter esse programa no ar. Sem os likes de vocês, o YouTube tira por falta de comparecimento ao evento. Ok, meus irmãos? Então não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar e aqueles que ainda não o fizeram, de acionar o sininho. Muita paz, muito obrigado. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muita, mas muita paz. Um enorme beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz.